Lucas 18. Nós temos estudado sobre o encontro de Jesus com o jovem rico. E hoje nós vamos ler aí a parte em que fala o verso 24 e 25, quando, após o encontro com o jovem rico, Jesus faz um comentário a todos aqueles que estavam ali perto, presenciando aquela cena. O verso 23 diz que, depois do diálogo ali com Jesus, ele se retirou triste, e se retirou triste porque era riquíssimo. E aí então Jesus faz esse comentário que está aí nos versos 24 e 25, que é descrito por Lucas da seguinte maneira: E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A Bíblia tem 215 versículos que falam sobre fé. 218 versículos que falam diretamente do tema salvação. E são 2.084 versículos que falam sobre dinheiro. Vocês acham que essa proporção ela é por acaso? Certamente que isso acontece porque das realidades que podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, o dinheiro talvez seja a maior delas. O dinheiro é o maior ídolo potencial com o qual nós convivemos. Quem lê o Evangelho de Lucas percebe que, ao longo do seu Evangelho, Lucas se refere diretamente a 4 pessoas abastadas, ricas: José de Arimateia, Barnabé, os centuriões romanos e Lídia, uma vendedora de púrpura. Se refere a eles diretamente como pessoas que têm muito dinheiro. Em outras 13 oportunidades, Lucas fala de pessoas ricas, mas apenas uma delas, no caso, a história que a gente vai ver logo em seguida dessa daqui, a de Zaqueu, das 13 oportunidades, apenas de Zaqueu, Lucas fala de forma positiva. No capítulo 16 que nós estudamos, Lucas faz algumas referências negativas ao dinheiro. Eu estou dando essas informações para mostrar a você que, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas como um todo, não é possível dizer que a riqueza é um mal determinante. No entanto, a maneira como Lucas descreve a riqueza, ele nos mostra que ela é um grande perigo para a nossa fé, para o nosso discipulado. E talvez nenhum relato de todo o Evangelho de Lucas ilustre melhor esse perigo das riquezas como essa história que nós temos diante de nós do jovem rico. É interessante que essa história tenha sido colocada por Lucas justamente nesse capítulo onde ela está.
E eu digo isso porque essa história, ela vem logo depois, ou ela aparece logo depois, da história que Lucas contou do encontro de Jesus com as crianças. As posses desse jovem contrastam com a incapacidade das crianças relatada por Lucas anteriormente. As duas histórias, desse jovem e do encontro de Jesus com as crianças, as duas histórias são surpreendentes. A primeira, porque o reino é oferecido a crianças que nada têm a oferecer. E a segunda, porque o reino não é oferecido a um homem que tem muito a oferecer, repleto de riquezas. Então, uma história seguida da outra, quase que a ironia aqui é materializada. Porque as crianças não possuem nada, no entanto, como vai dizer Jesus, delas é o reino dos céus. O jovem, rico, extremamente rico, possui tudo, mas ainda assim, diz o verso 22, que Jesus vira para ele e diz assim: falta-lhe algo. As crianças não têm nada, mas delas é o reino dos céus. Esse jovem tem tudo, no entanto, falta-lhe algo. E esse algo que lhe falta é determinante para o seu destino. Existe no coração de todas as pessoas deste mundo, no meu, no seu, no de todos nós, um apego geral às coisas desse mundo. Todos nós temos isso, somos educados desde os primeiros dias, desde os primeiros momentos, a nos apegarmos às coisas desse mundo. Uma das primeiras palavras que as crianças aprendem a dizer, qual é? É meu. É meu. E nós vamos crescendo nessa sociedade, nesse contexto onde, direta e indiretamente, nós vamos nos apegando muito, o tempo todo, às coisas desse mundo. E é por isso que a graça divina e as riquezas, elas raramente andam juntas. Raramente andam juntas. Quando escreve aos crentes de Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer: não foram chamados muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não são muitos os ricos dentro do reino dos céus. Por quê? Porque as riquezas, elas têm a tendência de inclinar os seus possuidores para o orgulho, para a autossatisfação, para o amor pelas coisas deste mundo. E naturalmente eles vão trocando Deus por essas coisas. Ricos dificilmente são confrontados com fidelidade sobre aqueles assuntos referentes às suas próprias almas. Dificilmente. Pelo contrário, normalmente pessoas ricas são bajuladas, são cortejadas. Poucos são aqueles que têm a coragem de dizer a eles as verdades que eles precisam ouvir. O resultado é que, enquanto o seu coração está ali dominado pelas coisas desse mundo, os olhos dessas pessoas estão cegos para a sua verdadeira condição espiritual. Porque não é dito a eles, não é ensinado a eles, eles não são confrontados com aquilo que precisa ser confrontado. Não por acaso a Bíblia, em vários momentos, ela nos adverte sobre o perigo da riqueza.
Em outros momentos a Bíblia nos diz para nós não invejarmos os ricos, para não cobiçarmos as suas posses. Muito pouco sabemos a respeito do que poderia nos acontecer se os nossos sonhos de riqueza fossem realizados. O dinheiro que milhões de pessoas almejam está levando milhões de almas para o inferno. Quando escreve a Timóteo, Paulo diz assim: olha, Timóteo, os que querem ficar ricos, lembra lá? Caem em tentação, caem em cilada, caem em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Concupiscências insensatas e perniciosas, essas, ele vai dizer, que afogam os homens na ruína, na perdição. A riqueza naqueles dias em que se deu essa história narrada por Lucas. A riqueza era medida pela quantidade de terras e pela quantidade de colheitas que podiam ser retiradas dessas terras, pela quantidade de animais que podiam ser cuidados nessas terras. Riqueza naqueles dias era propriedade familiar, ela era desenvolvida e transmitida de geração em geração. O que significa que, muito provavelmente, esse jovem, ele era o administrador da riqueza da sua família. A responsabilidade dele era aumentar cada vez mais essa riqueza e, assim como foi passado para ele, também passar de geração para a próxima geração. E como um bom filho, que sempre honrou ali o pai e a mãe, como ele mesmo disse que fez, ele precisava então garantir de maneira responsável a continuidade dos bens da sua casa. Se naqueles dias a riqueza era medida pela quantidade de terras, pela quantidade de colheitas, pela quantidade de animais, e era uma propriedade familiar passada de pai para filho, esse jovem muito provavelmente se enquadra nessa situação e precisava garantir a continuidade da riqueza da sua casa. Aí aparece Jesus e diz a ele que ele deveria se desfazer de tudo e dar aquelas riquezas a estranhos. É o que Jesus diz aí no verso 22. Olha aí. Jesus diz com todas as letras e da forma mais direta possível: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Convenhamos, não é uma coisa fácil. Se ele fizesse isso, ele acabaria com qualquer relacionamento familiar que ele tivesse com os membros da sua casa. Se ele fizesse isso, os seus parentes ficariam irados, o desprezariam, o rejeitariam. No entanto, a ordem que Jesus dá a esse jovem não é muito diferente das ordens que Jesus vinha dando a outras pessoas. Se você voltar um pouquinho, eu peço que você faça aí algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 14, lá no verso 26, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não odeia pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, sim, até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. É a mesma coisa. E na sequência ainda do capítulo 14, verso 33, Jesus diz assim:
Ninguém de vocês pode ser meu discípulo se não renunciar a todos os seus bens, a tudo quanto tem. Certamente, por todo o entendimento e compreensão que nós temos das Escrituras, nós sabemos que a Bíblia não é contra a riqueza. No entanto, o que nós encontramos nessas passagens, junto com essa passagem aqui do jovem rico, é que Jesus está dizendo a esse jovem e nessas outras demais passagens que nós lemos o seguinte: se existe alguma coisa que você coloca acima de mim, você não pode ser meu discípulo. No caso desse jovem era a riqueza. No seu pode ser o seu filho, o seu casamento. O que Jesus está dizendo aqui é: você está disposto a desistir do seu ídolo se eu pedir isso a você? Convenhamos que não é uma questão simples. Não é uma questão simples. Filipenses 3. Você conhece a história. Paulo está escrevendo ali para os irmãos daquela congregação. E aí ele diz assim, num determinado momento lá do capítulo: ao longo da minha vida eu conquistei muitas coisas. E aí ele vai enumerando aquelas coisas que ele conquistou. Ele faz como que uma espécie de um currículo de vida. Paulo diz assim: circuncidado ao 8º dia. Ele está querendo mostrar as coisas que ele foi ao longo da vida, como um currículo de vida, enumerando ali. Então ele diz: circuncidado ao 8º dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim. Essas coisas eram importantíssimas para um judeu. Hebreu de hebreu. Dos grupos que existiam lá em Israel, eu era do melhor deles, eu era um fariseu. E como um fariseu, eu era zeloso, perseguidor da igreja. Chega uma hora que ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém tinha isso aqui para falar de mim. E aí ele vai enumerando tudo aquilo que um judeu olhava e admirava. Um judeu olhava e almejava para ele mesmo. Paulo diz assim: tudo isso ao longo da minha vida eu conquistei. E aí, depois de enumerar todas as suas conquistas, Paulo vira e diz assim: considero todas essas coisas como perda. Perda. Por quê, Paulo? Em vista da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Lembra o que ele diz depois disso? Em vista da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aí ele diz assim: por quem sofri a perda de todas essas coisas. Quando ele veio a Cristo, Paulo perdeu amigos. Quando veio a Cristo, Paulo perdeu os seus familiares. Quando veio a Cristo, Paulo perdeu recursos. Quando veio a Cristo, Paulo perdeu o seu respeito. Ele perdeu absolutamente tudo. Ele diz isso: por quem perdi todas as coisas. Jesus vira para esse jovem e diz assim: vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. O ponto de Jesus aqui para esse jovem é simples. Qual é o ídolo do seu coração? Como você se apega às posses, aos relacionamentos humanos,
Essa é a questão de Jesus. Isso vai incomodar aqueles que estão ouvindo essa fala de Jesus. Vai incomodar tanto que na sequência, olha aí no verso 28, Pedro vira para Jesus e diz assim: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, deixamos a nossa casa. Percebe como que isso incomoda? Os discípulos abandonaram o seu trabalho. Lembra quando Jesus vira para eles, lá no início da narrativa do Evangelho, Jesus os convoca e aí é dito que eles imediatamente abandonam as redes. E ao abandonar as redes, o serviço, certamente deixaram amigos, deixaram relacionamentos. Quando Jesus vira para o jovem rico e diz assim: vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Certamente que os discípulos ali pensaram: nós fizemos isso. Nós tudo te deixamos, diz Pedro. Qual foi a resposta de Jesus? Olha aí, verso 29 e 30. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Paulo perdeu amigos, seu antigo emprego, sua religião, perdeu tudo. Os discípulos perderam muitas coisas por causa de Jesus. E o ponto de Jesus aqui para esse jovem é isso. O que você está disposto a perder por causa de mim? Será que estás disposto a abandonar o ídolo que existe no seu coração? Lembra da parábola que Jesus contou? Jesus disse que o reino dos céus, numa das suas parábolas, é semelhante àquele homem, aquele comerciante, que tinha muitas riquezas, e pegou todas elas e fez o quê? Vendeu. Para poder fazer o quê? Adquirir aquela pérola de grande valor. Deixou tudo. Obviamente que Jesus aqui não está dizendo que a salvação é obtida como uma barganha, dando coisas. Mas ele está dizendo que a salvação é reservada para aqueles que estão dispostos a abrir mão dos ídolos que existem nos seus corações. Num total abandono, numa total dos ídolos e numa total submissão a ele. Aquele rapaz se agarrou à sua moralidade terrena, à sua riqueza, aos seus relacionamentos. Ele não quis fazer aquilo que Jesus lhe disse. Por causa disso, é dito aí no verso 23, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Foi embora, sem aquilo que ele veio buscar, a vida eterna. Para colocar nos termos do grande mandamento, ele não estava disposto a amar a Deus de todo o seu coração, alma, mente e força. O verso 23 deixa isso muito claro, porque ele se retirou triste. É possível, na verdade é muito provável, que ele tenha se visto como pecador. É provável que ele tenha sido convencido por Jesus
de que a observância da lei não era a maneira dele ser salvo, porque Jesus o questionou nisso. Nós vimos isso mensagens atrás. Então é possível que ele tenha se visto como pecador, porque ele chega para Jesus cheio de empáfia, dizendo: tudo isso eu tenho observado. É possível que quando Jesus começa a dialogar e mostra algumas coisas para ele, que ele tenha percebido que de fato ele não cumpria a lei como ele imaginava. É possível, é provável. Mas Jesus, que conhece o meu, o seu, o coração de todos os seres humanos, conhecia o coração daquele rapaz. E Jesus sabia que existia um negocinho lá. Que se Jesus mexesse, ele ia gritar. Jesus sabia que aquele rapaz não estava disposto a abrir mão daquele ídolo chamado riquezas. Aquele ídolo era muito forte na sua vida. Aquele jovem era o que era por causa das suas riquezas, por causa dos relacionamentos que ele tinha devido à sua riqueza. E quando ele se retira triste, e Lucas diz o porquê, por causa do ídolo chamado riqueza, porque era riquíssimo. Quando ele se retira triste, Jesus então faz esse comentário. Quão difícil, eu imagino a cena, ele saindo, indo embora, depois de uma expectativa enorme, né? Porque é um jovem que chega, é um jovem que diz que é zeloso no cumprimento da lei, é um jovem que é rico, é um jovem que está disposto a conhecer a vida eterna, e Jesus então começa a dialogar, começa a confrontar, e aí então Jesus vai e toca no ídolo do seu coração, ele se retira triste, e eu imagino que enquanto ele está se retirando, Jesus vira para aqueles que estão ali perto dele e diz: quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando eu leio essa história, eu realmente acho que aquele rapaz queria Deus na sua vida. Marcos vai dizer, se você quiser depois ler lá o relato, diz assim: Jesus, fitando-o, o amou. Eu acho que ele queria Deus na vida dele. Ele queria a paz que vem de Deus. Ele queria o descanso que vem de Deus. A alegria de um cidadão que faz parte do reino dos céus. Eu acho que ele queria segurança de que um dia seria salvo. Eu acho que ele queria a esperança do céu. Eu acho que ele queria todas essas coisas que eu e você queremos quando a gente vem aqui. Ele queria o que nós queremos. Eu acho que ele queria essas coisas. Só que ele não estava disposto a perder a sua vida. Ele não queria abrir mão dos seus ídolos. Ele não ia abandonar o conforto que as suas riquezas lhe traziam. Não estava disposto. E aí então, diante de tudo isso,
ele se virou, triste, foi embora e desapareceu. A semelhança de muitos dos nossos dias, e quem sabe muitos membros dessa igreja. Pode ser que a semelhança de muitos membros dessa igreja, a prioridade daquele jovem seja ele mesmo. Sua prioridade não era a vida eterna, não era o reino de Deus. As prioridades dele eram as suas riquezas, a sua posição, os seus relacionamentos, o seu dinheiro. E ele não podia abandoná-lo. Eu acho que ele queria a vida eterna, eu acho. Até certo ponto, mas não a ponto de perder tudo. Não a ponto de submeter-se à autoridade absoluta de Cristo e de trocar as suas prioridades. Que cena triste. Que cena triste. Eu disse na abertura das exposições sobre esse encontro de Jesus com esse jovem, ele é o único homem descrito nos evangelhos que se encontrou com Jesus e foi embora triste. E Lucas deixa evidente por quê. Foi embora triste, porque era riquíssimo. Que história melancólica, dramática, trágica, desesperadora. Ela tem algumas lições para nos ensinar. Vamos a elas. Primeiro, as riquezas desse mundo, conquanto uma bênção, por causa da corrupção dos nossos corações, podem ser um obstáculo para entrarmos na vida eterna. O que é ser rico, gente? Qual é a definição de riqueza? Alguém uma vez disse que ser rico é poder planejar as férias sem ter que voltar no dia do pagamento. Qual é a definição de riqueza? Não é pecado ser rico. Não é pecado ter bens. A Bíblia fala de muitos homens de Deus que eram ricos. Noé, Jó. Nós vimos aqui, na reunião de oração terça-feira, Jó era o maior do seu tempo. Abraão, Davi, homens ricos. Você já ouviu isso e novamente vai ouvir. O problema não são as riquezas. O problema é o lugar que as riquezas ocupam no nosso coração. E aí isso significa que esse problema não acontece apenas com quem tem muito. Quem tem pouco também pode cair nesse erro. Conquanto não tenha, almeja aqueles que têm a ponto de negligenciar o Senhor. Existem pessoas que têm pouco, mas que se apegam demais ao pouco que têm, trocando inclusive a sua fidelidade ao Senhor. Então não é o fato de possuir riquezas que impede as pessoas de entrar nos céus. Não é isso. A nossa próxima história, daqui a pouco, capítulo 19. Nós vamos falar de Zaqueu. Lucas vai narrar a história de Zaqueu. Um homem que tinha muita riqueza, mas que se converteu. Não é o fato de possuir riquezas que impede as pessoas de entrarem no céu. É o fato de ser
possuído pelas riquezas. É o fato de confiar nas riquezas que dificulta a salvação dos ricos. Porque a riqueza traz aquela falsa sensação de sucesso, de segurança. E quando as pessoas estão satisfeitas consigo mesmas, elas não sentem necessidade de buscar a Deus. Uma das exortações dessa história é, sem dúvida alguma, a atenção que nós devemos dar a esse perigo. Propriedades, bens, riquezas que possuímos podem sim tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E, consequentemente, elas vão se tornar num obstáculo para entrarmos na vida eterna. Pode ser que só venhamos a perceber que temos esse ídolo no nosso coração no momento que Deus tirá-lo de lá. Porque se você for do Senhor, Deus vai tirá-lo de lá. E aí a gente fica triste, aborrecido, zangado, porque Deus nos pediu para abrirmos mão daquilo que nós tanto amamos. Segunda verdade que esse texto nos permite aprender. Existem muitas pessoas sinceras, porém erradas em relação às coisas de Deus. Há um livro, é um sermãozinho que foi pregado por Martyn Lloyd-Jones, que a PES, publicação Editoras Selecionadas, uma editora que reformada que existe, ainda existe no nosso país, mas antigamente ela publicava mais livros. Há um livro do Martyn Lloyd-Jones, que foi pregador britânico do século passado, cujo título é Sincero, porém errado. Sincero, porém errado. E ali ele nos mostra que, quando se trata das realidades espirituais, sinceridade não é o bastante. Diante de Jesus está aqui um jovem, desejoso, sincero, querendo saber acerca da vida eterna, e Jesus não negocia a mensagem. E Jesus não tem meio termo com ele. Jesus não vira para ele e diz assim: eu estou vendo que você é sincero. Tem algumas coisas erradas aí na sua teologia, é verdade, mas vem comigo, continua me seguindo e com o tempo você vai aprendendo, você vai mudando. Tem isso não. Jesus não faz nada disso. Porque se fizesse, daria a impressão de que sinceridade é suficiente para agradar a Deus. Irmãos, na nossa relação com Deus, não basta ser honesto e sincero. É preciso estar sendo honesto na doutrina certa, sendo sincero com a verdade certa. Não basta apenas ter fé, é preciso ter fé na verdade. Sinceridade não salva ninguém do inferno. Sinceridade não expia pecado. Sinceridade não liberta das iniquidades. É necessário obedecer sinceramente às verdades da palavra de Deus. Sincero, porém errado. Você deve conhecer gente assim. Terceira verdade que essa história nos ensina.
Nós, como igreja, não temos o direito de diminuir as exigências que Cristo faz aos pecadores. A igreja não tem o direito de abrandar o evangelho onde Cristo não abrandou. Eu mencionei isso aqui. Se aqui na nossa igreja chegasse um moço semelhante a esse aqui, jovem, com todo vigor, com toda a força, para trabalhar no reino de Deus, sensível às coisas espirituais, que é uma coisa difícil. Jovem, sensível às realidades espirituais, conhecedor das Escrituras, e ainda vem com a cereja no bolo, rico. Imagina o dízimo desse rapaz. Então imagina um jovem como esse, querendo ser membro da igreja. Ele vira e pergunta: o que eu preciso fazer para ser membro da igreja? Talvez alguém dissesse assim: é só participar da próxima assembleia. Mas veja, Jesus não se impressiona com esse moço. Jesus não se impressiona com ele. O nosso Senhor não fica impressionado com a juventude, com a religiosidade, com a sinceridade, com a riqueza, com o fervor, nada disso. Jesus faz a exigência que ele já vinha fazendo, e eu mostrei aqui nos capítulos anteriores. Jesus faz as mesmas exigências e não a diminui. Jesus vira para ele e diz: você tem que abandonar esse ídolo que está aí no seu coração, do contrário você não entrará no reino de Deus. Irmãos, como igreja, nós não temos o direito de diminuir as demandas do evangelho com relação aos pecadores. Não podemos fazer aquilo que Jesus não fez. Não temos autorização para tornar a porta para o céu mais larga. Como que isso normalmente é feito por aí? Como que normalmente é feito? Como que se alarga a porta para o céu, normalmente? Quando você não vê. Quando você não vê. Ao frequentar dois meses, nem precisa ser 2 meses, 1 mês. Uma igreja, e você não vê na exposição das Escrituras confronto de pecado. Por quê? Porque a Bíblia o tempo todo confronta pecado. Todo domingo você vem aqui, ó. É mentira? Mas é porque não, só estou expondo o texto bíblico. Porque o texto bíblico faz o que com a gente? Ó, o tempo todo. Quando as pessoas são aceitas de qualquer maneira, não há requerimentos, requisitos, condições, exigências. Nós estamos alargando a porta do céu ao que Cristo não fez. Nós não temos o direito de diminuir as exigências de Jesus. Jesus não fez nenhum acordo com aquele jovem. Jesus não disse assim na hora que ele se retirou triste. Jesus não virou e falou assim: peraí, faz o seguinte, 50%. Tem muita gente aí, muita liderança, que quando as pessoas chegam, eles dizem: 50% então, nem eu nem você, nem a igreja nem seus pecados. A gente tolera um pouquinho aqui. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, Paulo vira para aquela igreja e diz assim: olha, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Sabe o que significa esse verbo mercadejar?
é um verbo que foi criado para explicar uma prática da época. Naquela época, os vendedores de vinho iam lá no lugar onde produzia vinho, enchia lá o tonel e levava para ser vendido lá na sua cidade. Na verdade, ele mandava um empregado. E aí, no meio do caminho, aquele empregado, muitas vezes, pegava uma canequinha, tomava um pouquinho. Antes de chegar na cidade, ele passava num vilarejo, vendia algumas coisinhas. E quando chegava lá na cidade, aquele barril, provavelmente tinha lá 1/3 de vinho que foi posto para fora, vendido. O que o camarada fazia? Colocava água. É daí que vem a expressão mercadejar. Algo parecido é feito nos dias de hoje com donos de postos de combustível. Paulo diz assim: nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, colocando água, aliviando, tirando um pouquinho e enxertando com outras coisas. Não estamos. Nós, como igreja, não temos autorização de mercadejar o Evangelho. Vamos fazer o seguinte, pastor, nessa liturgia aqui, que parece tão fria, que um monte de gente chega aqui e critica a liturgia da IBR. Vamos botar um pouquinho de entretenimento nisso aqui. Vamos ser maleáveis nesse, naquele outro ponto. Vamos. Não vamos. Não vamos. Por quê? Porque nós não podemos aliviar onde Cristo não aliviou. Por fim, o que esse texto nos ensina? Salvação é uma obra exclusiva de Deus. Diante de tudo o que viram ali, diante de tudo que ouviram, os discípulos ficaram estarrecidos. Olha o que diz o verso 26. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Viram só? A exigência de Jesus lá em cima. Os judeus acreditavam que riqueza era um sinal das bênçãos de Deus. E aí, de acordo com esse raciocínio, se os ricos, que supostamente eram abençoados, se os ricos não podiam ser salvos, então que esperança havia para eles? Os discípulos entenderam que a convocação de Jesus não é apenas difícil de cumprir, é impossível. De fato, é impossível. É impossível porque nós, pecadores, não temos dentro da gente poder para mudar os nossos amores. Nós não temos dentro de nós capacidade de matar por nós mesmos os nossos ídolos, de mudar as nossas prioridades. O pecador pode se sentir mal, como aquele jovem, se sentir triste diante das suas iniquidades, como aquele jovem. O pecador pode afirmar que tem vontade de ter uma vida melhor, como aquele jovem, de relacionar-se com Deus, como aquele jovem. Pode ansiar por uma vida melhor, como aquele jovem. Pode sentir tudo isso, mas o que o pecador não pode fazer por si mesmo é abandonar o seu coração miserável, o seu coração perverso. Nós não podemos trocar por nós mesmos a nossa natureza caída. O nosso coração é enganoso,
acima de todas as coisas. Lembra o que disse o profeta? E desesperadamente perverso. Jeremias vai dizer: pode por acaso o etíope mudar a pele ou o leopardo as suas manchas? Claro que não. Podereis fazer o bem enquanto vocês estão acostumados a fazer o mal. Então o ponto de Jesus aqui qual é? Nós não podemos mudar a nós mesmos. Só que a admissão da impossibilidade humana, ela abre a porta para a possibilidade divina. Olha o que diz o verso 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Irmãos, redenção é uma obra poderosa e soberana de Deus. É lamentável encontrarmos em algumas denominações históricas, práticas, técnicas e até pregações que dão a entender que o homem é capaz de contribuir de alguma maneira com a sua salvação. Líderes evangélicos e pregadores estão tentando enfiar camelo em agulha. E isso não pode ser feito pelo homem. Veio para o que era seu. Os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele deu o poder, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram por causa de Deus. Salvação é obra de Deus. David Leonardo precisa entender isso. E tantos outros homens que têm pregado um evangelho aí, que coloca no homem a capacidade de chegar até Deus, precisam entender isso. Um pouco mais à frente dessas palavras, João vai descrever essa história, uma história que confirma o que foi dito aqui. Nicodemos, um fariseu, líder na sua religião, ele vem a Jesus, assim como esse jovem, desejava saber o que era preciso fazer para entrar no reino de Deus. Jesus vira para ele e diz assim: se não nascer de novo, não pode. Se não nascer de novo, não pode. Nicodemos não entende muito bem, vira para Jesus e diz: como que eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus até ironiza com ele: sendo tu mestre em Israel, não está entendendo? O que Jesus estava dizendo é o seguinte para Nicodemos: é impossível. É impossível, para você é impossível. A menos de Jesus que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: salvação é obra do Espírito. E aí então Jesus vira e diz: você não está entendendo ainda? Vou te contar uma história. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. É uma obra soberana. O Espírito vem quando quer, sobre quem quer e faz o que quer. Aí você anda um pouquinho mais à frente, ainda no Evangelho de João, e aí Jesus vira e diz assim: ninguém
pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode escapar da escravidão do pecado, exceto pelo poder de Deus. Ninguém pode, Nicodemos, dar luz a si mesmo. Ninguém pode se transformar. É uma obra de Deus. Aquele jovem se retirou triste, porque era dono de muitas riquezas. Jesus vira e diz: vocês estão vendo? Como é difícil um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí então os discípulos dizem: então, quem pode ser salvo? Jesus diz: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, porque salvação é uma obra exclusivamente do Senhor. Que Deus nos ajude a entendermos essas verdades e a descansarmos nelas, porque tem muitas coisas aqui que a gente precisa aprender. E ao aprendermos, vivermos de uma forma que agrade mais o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a destruir esse ídolo tão forte que é o dinheiro. Ó Deus, quantos aqui são devotos de Mamon? Sonda-nos e nos mostre o que temos colocado acima e à frente do Senhor nas nossas vidas. Mostra-nos, em nosso caso, o que é essa uma coisa que nos falta, e que ao percebermos venhamos a nos arrepender de nossos pecados. Ó Deus, que ao retornarmos para as nossas casas, não façamos como aquele jovem que retornou triste, sem atender à exortação de Jesus. Que os bens e riquezas que o Senhor tem nos dado sejam utilizados, antes de tudo, para a Tua honra e para a Tua glória, para o avanço do Teu reino. Ó Deus, louvamos o Teu nome, porque a salvação vem dos céus, porque a salvação vem do Senhor. Pedimos ainda, ó Deus, que jamais venhamos, como igreja, a mercadejar o Teu Evangelho. Que este púlpito jamais faça isso, Senhor. Que aqueles que ocuparem este púlpito jamais possam vender a Tua palavra. Que os membros desta igreja jamais façam isto por onde quer que estejam, nas suas relações. Antes que o nosso compromisso e o nosso zelo, Senhor, seja sempre com a pureza do Evangelho. Ah, Senhor, louvamos o Teu nome, porque a salvação que temos vem das Tuas mãos. É obra exclusiva da Santíssima Trindade. Por isso, a Ti nos rendemos em gratidão, em louvor e em adoração. Recebe, ó Deus, o nosso louvor por tão grande salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.